Fala, minha nação tricolor, muito boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. Hoje nós iremos falar sobre o Luciano Rodrigues. Teve desabafo do seu tio nas redes sociais, mas não é sobre isso que eu quero focar no vídeo de hoje. Quero falar mais sobre seus números, sobre suas participações, mudanças na equipe titular, envolvendo também o caso Rogério Ceni. Vou explicar para vocês até o final algo que precisa ser dito há bastante tempo e que eu vejo muita pouca gente falando. Então quero saber se você, torcedor, também concorda comigo e iremos falar sobre o planejamento para a temporada de 2025. Tem repórter cravando notícias de saída de jogadores, chegadas, posições. Quero conversar com vocês também mais sobre isso, sobre apurações também. Passei o final de semana inteiro, apesar de estar, entre aspas, de férias, né, tranquilo, mas eu passei aí também apurando notícias para trazer hoje no canal para vocês. Então, conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, além, claro, de poder se inscrever para você fazer parte da nossa comunidade e também concorrer ao nosso sorteio. Assim que a gente chegar a 10 mil inscritos, vou sortear uma camisa do Bahia para você, torcedor. Então não se esquece de deixar o teu like, não se esquece de se inscrever. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e vamos começar isso aqui para a gente não perder tempo falando primeiro sobre o Luciano Rodrigues, depois a gente entra no assunto de planejamento da temporada que vem em 2025. Sobre o Luciano, marcou o gol de empate do Bahia no jogo contra o Cruzeiro, o jogo terminou 1-1, ponto importantíssimo na tabela, apesar do objetivo ser o triunfo, de ser vencer e tal, para retomar até mesmo a confiança, subir mais na tabela, o empate no final das contas foi um bom resultado diante de uma grande equipe que também briga por uma vaga na Libertadores, um objetivo direto também conosco, e o Luciano Rodrigues foi importantíssimo no jogo, porque marcou o gol do empate após jogadaça do Ademir. Luciano Rodrigues chegou ao seu terceiro gol desde que ele chegou ao Bahia, não conseguiu ainda ter uma sequência como titular, né, sempre em reserva, sempre entrando no segundo tempo, e mesmo assim, meu povo, acreditem se quiser, mesmo não sendo titular, mesmo nunca tendo uma sequência como titular nesse tempo todo, ele tem mais gols do que o Everaldo e que o do Tassiano desde a sua chegada. Desde aquele jogo contra o Internacional, que foi quando ele estreou, ele já marcou 3 gols, enquanto o Tassiano, nesse período, marcou apenas 1 gol, e o Everaldo marcou 2. Ou seja, os atacantes da equipe, titulares, têm menos gols do que o Luciano Rodrigues, que vem sempre entrando do banco de reservas. Desde que ele chegou ao Bahia, ele tem mais de 300 minutos em campo, né, uma média de 112 minutos para marcar um gol, né, somando os 3 jogos que ele fez, contra a equipe do Botafogo, contra a equipe do Atlético Mineiro e também agora contra a equipe do Cruzeiro. É um atacante que sempre quando entra a gente vê o poder de finalização, vê a qualidade no posicionamento. Ah, mas ele, palavras do Rogério, acredito eu, talvez ainda não esteja pronto para fazer o trabalho que o Everaldo faz, de recomposição, de ser sacrificado e tudo mais. Também uma posição que eu acho desagradável para o Luciano Rodrigues. Acho que é um desperdício você ter um jogador com as características que o Luciano tem, com as qualidades que ele pode te entregar, fazendo essa recomposição pelo lado, se desgastando bastante. Eu acho que é um jogador para, assim como o Cauli, também jogar não livre de marcação, mas talvez fazendo menos trabalhos defensivos, até para poder ajudar a equipe quando tiver posse da bola, quando tiver no campo ofensivo. Mas mesmo assim, mesmo com todos os problemas, mas o time tal, mas o time perde isso com o Cedar Tassiano, com o Everaldo, bola aérea. Cara, futebol às vezes é muito simples e a gente às vezes complica demais. Futebol é simples, tem teorias, tem coisas mais complexas para ser explicadas, tem coisas que é mais difícil do torcedor entender, também tem. Mas o futebol é simples. Se você tem um cara no banco de reservas com tanta qualidade na finalização, com tanta qualidade no posicionamento, te entregando aquilo que você mais precisa dentro do esporte, que é gol, por que não esse cara não é titular ou por que ele não tem mais minutos? Eu acho que já passou da hora do Rogério, do Luciano Rodrigues, ter mais sequência no time titular, ter mais oportunidades, começar um jogo entre os 11, porque ele vem entregando para isso. Ah, mas ele chegou nessa temporada e tal, ainda é um processo. Eu sei que é um processo, eu sei que o contrato dele é muito longo, são 5 temporadas, se eu não me engano, de contrato, e ele vai em algum momento assumir a titularidade da equipe porque ele tem qualidade e potencial para isso. Mas por que não acelerar esse processo tendo em vista do que ele já está entregando nesse momento? Em um momento que a gente tem de declínio técnico dos dois principais atacantes da equipe no time titular, que o Everaldo e que é o Tassiano. A gente precisa de gols, a gente precisa de qualidade dentro do ataque, a gente precisa ganhar jogos até essa reta final do Campeonato Brasileiro para conseguir a vaga na Copa Libertadores. E por que não esse cara não tem sequência no time? Por que não ele não tem oportunidades como titular entre os 11, já tendo mais minutos, 60, 70 minutos dentro do jogo? Para mim é aquilo que, assim, não sei se o Cauli precisa sair para isso. Eu acho que não. Para mim também seria um desperdício você tirar o Cauli do time para colocar o Luciano Rodrigues. Mesmo com o Cauli oscilando e tal, vivendo de boas e más fases nessa temporada, eu acredito muito ainda nele. Junto com o Luciano Rodrigues, acho que casaria uma boa dupla. Eu acho que o time funcionaria muito mais. Gostei da mudança ousada, gostei da volta do Biel também, por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro. Gostei do como o time se comportou em campo e também da escalação, mesmo sabendo que era arriscado, mesmo sabendo que poderia dar errado, mas eu gostei. Eu espero que para isso agora, para
para a sequência dos próximos jogos, o Rogério continue dessa mesma maneira, arriscando e tentando sempre inovar e algo diferente para justamente oxigenar o ataque e oxigenar a equipe, que precisa nesse momento de declínio técnico, né? Antes do jogo contra o Cruzeiro, principalmente, era um time em má fase, principalmente no setor ofensivo. Vamos falar agora sobre planejamento para a temporada de 2025. A gente vai falar sobre mudanças, a gente está falando sobre o time titular. Vamos falar sobre a temporada que vem. Isso porque o Dito Lopes, repórter, cravou a saída de alguns atletas que estão com o contrato terminando agora em 2024. Cravou também reforços para a temporada que vem, posições. E eu queria trazer algumas apurações para vocês do que eu consegui fazer em relação a isso também. Vamos lá, sobre saídas. Eu já adiantei para vocês aqui no canal que o Adriel não deve ficar mesmo para a temporada de 2025. Não teve sequência, não teve oportunidades, não foi como ele desejava, não foi até como o Bahia também poderia esperar. E ele não vai ficar, né? Ele vai ser devolvido ao Grêmio e aí sim vai se tomar um destino futuro. Em relação a ele, eu vi que o Santos também tinha se interessado, algo próximo a isso. Não sei muito bem em questão de valores, em questão de como isso vai ficar, mas o Adriel não fica. Danilo Fernandes é um que provavelmente também não vai ter o seu contrato renovado para a temporada que vem, assim como o Dito Lopes falou. É um atleta que é muito importante dentro do vestiário, mas a gente sabe que dentro do campo não é um cara que vai ter oportunidades, ou não é um cara que em algum momento vai poder assumir a titularidade. Mas é um cara com um caráter muito ímpar, assim, um cara muito bom de grupo, de se trabalhar. O Rogério gosta muito e por isso teve seu contrato renovado também. Mas porque essa questão técnica justamente é um problema, né? O Danilo não vai assumir titularidade em algum momento. Algo semelhante acontece também no Manchester City com o Carson. Ele é um goleiro, ele é terceiro goleiro do City, ele tem pouquíssimos jogos nos últimos, sei lá, 5, 6 anos. Ele é um cara para compor elenco mesmo, para ser do grupo. É mais um coach dentro do elenco, né? É um segundo treinador dentro do elenco. Não acho que vai acontecer o mesmo com o Danilo Fernandes, mas seria um caso parecido. Mas acho que o Danilo também não fica para a temporada de 2025. Sobre as outras saídas, Cicinho também não deve ficar. Já falei para vocês sobre o Iago Felipe, que também provavelmente não deve ficar. Tem o Vitor Cuesta, que tem contrato até o final do ano. Teve um período ali como titular, mas depois teve muitas lesões, sentindo algumas dores, não conseguiu ter sequência e acho também que dificilmente vai ficar para a temporada que vem. Acho que dificilmente o Bahia vai renovar o contrato dele. Ou seja, o que o Dito falou sobre saídas, a maioria delas vai acontecer. Por quê? Porque são jogadores terminando o contrato, jogadores que tecnicamente, né, não podem entregar mais do que eles já entregam, assim, tem um limite já, e eles já bateram nesse teto, e o Bahia precisa subir cada vez mais o sarrafo. E dificilmente esses atletas vão conseguir acompanhar junto essa evolução técnica da equipe, aquilo também de aspiração, de objetivos na tabela. Então, esses atletas que eu falei para vocês, que hoje a gente sabe que tem um certo limite até onde vai, mesmo sendo caras bons de grupo, dificilmente vão ter o seu contrato renovado. Sobre as outras saídas e sobre chegadas também. O Bahia vai buscar atacantes no mercado, eu já venho falando isso com vocês há bastante tempo. É um objetivo do clube melhorar cada vez mais e trazer jogadores de qualidade, jogadores que consigam entregar dentro do campo aquilo que a gente precisa para a temporada que vem. Tudo isso que eu estou falando aqui não é balela, não é tentando assim arriscar no título. Não, isso é um fato. O Bahia vai trazer contratações para elevar o nível cada vez mais e contratações também no ataque. Ah, mas se vai chegar o 9 tão desejado, se vai chegar isso eu não posso garantir para vocês. Mas que o Bahia vai trazer jogadores com qualidade, jogadores que chegam para ser titular, para a gente elevar cada vez mais o nível na tabela, buscar uma vaga na Libertadores, isso já na temporada que vem. Mas, assim, uma vaga assim mais direta, um G4, a gente brigar por um título em determinado momento, ou tentar brigar por uma Copa do Brasil, isso vai acontecer. Mas lembrando, sempre é um passo cada vez mais. É aquilo que eu sempre falo com vocês aqui no canal. O Bahia vai cada vez mais, ano após ano, buscar melhorar a qualidade do elenco. Se o time busca a vaga na Libertadores ainda nessa temporada, vocês podem ter certeza que no ano que vem a gente vai ver grandes nomes aqui no Bahia, assim como já foi nessa temporada com a contratação do Everton Ribeiro, contratação do Jean Lucas, do Caio Alexandre. Vão ser contratações nesse perfil, gente, porque o Bahia precisa disso. O Bahia está cada vez mais buscando aumentar o sarrafo, então cada vez mais vai procurar nomes do mercado, justamente para acompanhar a evolução da equipe, para acompanhar justamente isso que eu estou falando para vocês. Então, tudo que eu estou falando aqui não é balela, não é blá blá blá, como muita gente às vezes comenta aqui no canal, e eu fico chateado, porque eu estou trazendo a notícia aqui concreta para você, eu estou trazendo um fato, não estou trazendo suposições. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei. Também não se esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!